Reparei que quando regressaste à tua terra, Vila Buim, publicaste no Facebook uma fotografia da placa a dizer Vila Buim. Tiveste especialmente saudades da tua terra nestes 15 dias que andaste lá por fora? Digamos, foi uma brincadeira, porque costumo dizer entre amigos que, é assim, gosto muito de viver aqui, toda a gente que me conhece sabe isso, gosto de viver em Elvas, gosto de viver em Vila Buim, gosto de estar aqui na pacatez do Alentejo, e daqui gosto de ir para todo lado, ou seja, felizmente através da agência Lusa, faz este ano 25 anos de trabalho para a agência Lusa, e tenho tido oportunidades de ir a algumas aventuras, eu chamo-lhe aventuras, não é? E portanto, mas eu gosto de ir e voltar, nunca quis viver em Lisboa, a minha guerra sempre foi conseguir viver aqui, que é onde eu gosto de estar, e daqui ir para onde seja necessário, e já tenho felizmente dado algumas voltinhas pelo mundo, dado algumas experiências, e esta foi mais uma, não é? Tocou o telefone e o chefe perguntou como é que de repente se está em Vila Buim, se está na pacatez do Alentejo, e agora vais para um cenário de guerra, não é? De guerra. Que não há outra maneira de assim, a Lusa tinha uma equipa lá já, que tinha estado 15 dias antes de eu ir, e ali a ideia era trocarmos as equipas, eles voltam, um fotógrafo e um jornalista, eles voltaram e fui eu com outro colega meu, Paulo Agostinho, da Lusa. E pronto, o telefone tocou e o chefe perguntou, estou a ligar só para perceber se estás disponível e interessado numa eventualidade de trocarmos a equipa e ir para fazer 15 dias na Ucrânia. E eu habitualmente digo sempre que sim, porque acho que as coisas, nunca pedi para ir a lado nenhum, nunca perguntei nada, normalmente o telefone toca e pergunta, queres ir? E eu tenho por hábito de dizer que sim. Confesso que quando desliguei o telefone fiquei um bocadinho a pensar, se calhar devia ter pedido algum tempo para pensar. Não amadureceste. Mas é assim, da experiência que eu tive no Kosovo em 97, foi a primeira vez que saí ao serviço da Lusa, já no pós-guerra, mas pronto, também foi uma situação a acompanhar as tropas portuguesas, e foi uma situação também, não era guerra, era no pós-guerra, mas pronto, havia situação, era um cenário que ainda tinha minas, tinha alguns perigos, né? E a partir daí sempre, pronto, não hesito quando normalmente toco, queres ir, eu também, e percebi que nós à distância temos sempre, ou seja, a coisa no terreno nunca acontece com a ideia que nós temos, não é? O que se calhar a ideia que a maior parte das pessoas ainda tem da Ucrânia é cidades desertas, cidades fantasmas, e eu chego à Ucrânia e encontro a hora de ponta, com o trânsito, com os carros a ir e a vir em Kiev, ou seja, aquilo não, dentro das grandes cidades, fora das frentes de combate, faz-se a vida normal entre aspas, não é? Porque muita gente fugiu, não é? Como nós sabemos, mas os que ficaram continuam a fazer a vida, ou seja, há gasolina, há combustíveis, há lojas abertas, uma pessoa não passa fome, a ideia era tentar levar o mínimo possível, uma pessoa a qualquer momento pode ter que andar a correr com as malas e tem que conseguir transportá-las. Né? Isto antes de saber do que ias encontrar. Exatamente, uma pessoa não sabe, tinha lá um colega meu que me disse mais ou menos como as coisas estavam a funcionar, que pronto, já ajudou, já deu para perceber o que é que ele tinha levado e o que é que poderia fazer falta. Mas pronto, isso a preocupação é sempre com o equipamento, e a roupa são t-shirts e... E amuletos, algum amuleto? Não, eu não sou muito dessas coisas. Tem pacote de gomas? As gomas fazem parte, toda a gente me conhece, é um bocado de imagem de marca, é como o cabelo, não é? O dia que cortar o cabelo ninguém me conhece. E as gomas também é um bocado, confesso, já comi mais gomas do que como agora, mas as pessoas continuam sempre a perguntar para as gomas. E pronto, e comprei um saco bem grande de gomas no aeroporto, à ida, para não me faltar essa munição também. Um problema ali muito grande para nós é que nós andávamos com o intérprete, né, com esse jornalista que nos acompanhava sempre, fazia de intérprete, mas de resto mais ninguém falava inglês. Eu estava a fotografar pessoas, às vezes queria falar com elas para conseguir perceber pelo menos os nomes e para tentar criar ali um ambiente para chegar ali e tirar fotografias com pessoas, refugiados, miúdos, e não conseguia comunicar com eles. No fundo, nós quando lá estivemos, os russos estavam a aproximar-se de Kiev, não é? Aliás, as imagens que temos estado agora a ver são das zonas onde eles estavam a atacar, onde havia combates nessa altura em que eu estava em Kiev. E aquilo podia-se ter complicado. Nós estávamos em comunicação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para uma eventualidade de ter que ser evacuados os jornalistas todos. O governo português estava em contacto connosco para, pronto, no caso de haver uma invasão e eles conseguirem entrar em Kiev. Agora, todos eles estão dispostos ao que for para defender a terra.
Sentimos isso ao falar com as pessoas, não é? A maior parte das mulheres e crianças saíram, mas mesmo assim há muitas mulheres que quiseram continuar lá e ajudar, e entrevistámos pessoas que eram assistentes sociais e que no momento estavam a gerir, por exemplo, a parte da logística toda para o exército, ao nível da alimentação, ao nível de roupas e fardas e armas, porque aquilo no fundo não é só o exército, não é? Quem está a defender aquele país são os homens do país, através de defesa territorial, ou seja, eles, é como se fossem militares, defendem, têm checkpoints nas suas terras, nas suas aldeias, nas suas cidades, mas são civis que naquele momento estão armados como militares, não é? E fazem essa defesa. O exército mesmo anda na frente de batalha. Entrevistámos um senhor que nos disse, haja guerra ou não, em segunda-feira vou plantar batatas, porque temos que comer, por isso temos que plantar. Não é? E não estou a falar de um senhor que tinha morta, estou a falar de um agricultor, de um empresário que ia plantar uma área enorme e que exporta batatas para uma marca deles, tipo as nossas batatas de pacote, digamos. Ou seja, a vida continua e quem não está no momento a defender o país poderá vir a fazê-lo mais tarde, mas no momento, se estiver a trabalhar, continua, ou seja, não é chamado, não é recrutado, digamos assim. Uma pessoa chegar e estar num apartamento, na casa desse nosso colega, e começar a ouvir explosões e o vibrar, não é? Aquele vibrar, aquele som, não é o som, é uma vibração de rebentamentos, não sei, de morteiros, do que será. Aquilo mete respeito, é uma pessoa que é isto, não é? E ao nível humano, houve uma situação que custou bastante. Há ali uma situação que é, enquanto estou a fotografar, não estou a pensar bem nas situações, porque nós queremos fazer o trabalho o melhor possível, acaba de ser um filtro, não é? Enquanto estiver com a máquina à frente da cara e estiver à procura de objetos para fotografar, não estou a pensar, não estou a viver as emoções das pessoas que nos estão a contar as coisas. E quando uma pessoa baixa a máquina e começa a falar com as pessoas normalmente, aí é que começamos é diferente, e olhamos para aquelas pessoas e pensamos que podia ser eu, podia ser a minha família. Nós entrevistámos uma família que a mãe era contabilista, o pai era diretor de uma cadeia de supermercados, os miúdos, uma família como podia ser eu, como podias ser tu, não é? E depois, há ali um momento em que a senhora estava lá mais atrás, o homem estava a falar e começa assim com um olhar perdido e começa a escorrer as lágrimas no rosto, e nesse momento, ainda hoje, quando vejo a fotografia que fiz, arrepia, aquele olhar perdido daquelas pessoas, pensar o que é que vai ser de nós, vamos poder voltar algum dia às nossas casas, como é que vai ser, qual é o nosso futuro, não é?